Muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou Osmar, nada disso, né, gente? Eu sou a professora Vivi e vou conduzir a aula de vocês hoje no lugar do professor Osmar, tá certo? Tentei fazer uma brincadeira aqui, né? Porque ele sempre fala assim, para nos acompanhar o professor Tony. Oi, Tony. Olá, eu sou o Tony, sou professor de matemática e hoje eu vou ser o seu moderador, né? Então manda aí pra gente o nome do aluno, o nome da escola e a cidade também. Eu já quero mandar um bom dia aqui, ó, pra professora Adelita. Vivi, a professora Adelita fez um convite pra gente visitar a cidade dela. Ela falou que vai pagar o nosso passeio na Maria Fumaça, né? Ai, que delícia! Ela falou sim, vai levar a gente também no Museu da Arte Primitiva também. Mandar também um bom dia pro professor Hélio, da Escola Professor Manuel Tabacou Hidalgo, da diretoria Sul 1. E também, deixa eu ver quem mais aqui, o professor Marcos, o João Batista, da Escola Joaquim Moreira Bernardes de São Bernardo do Campos. Sejam todos muito bem-vindos. Você também, Sidney, bom dia, seja muito bem-vindo a mais esta aula de matemática aí. Pessoal, hoje eu tô sem o celular e sem o Instagram, mas vocês podem responder. E tem uns aluninhos que nos acompanham, eles mandam resposta no Instagram, né, Tony? Você vou até abrir aqui, ó, pode mandar lá, hein? Qual que é o Instagram do Tony? É Tony... @pro.tony.mate. Pode mandar que eu tô olhando aqui, eu tô espertão aqui, hein? Tá certo. Muito então vamos bom. dar continuidade aqui à nossa sequência 1 do volume 4 de vocês. Nós estamos falando sobre proporcionalidade, sobre grandezas, tá certo? O título da nossa aula, nosso diretor já vai colocar aí para vocês, é Identificando Grandezas. No caso, a gente quer saber se as grandezas, a relação dessas grandezas, ela é direta ou ela é inversa. Legal, tá certo? bacana. A gente já sabe que proporcionalidade é quando duas grandezas se relacionam e quando elas variam. Se for uma variação de forma igual, né, equilibrada, a gente fala que pode ter uma proporcionalidade. Isso aí. Tá? Quando uma aumenta com a mesma proporção, né, com a mesma razão, e a outra também, a gente fala que ela é diretamente proporcional. Show. Mas quando uma aumenta e a outra reduz, na mesma proporção também, né? Ou seja, quando uma vai para o dobro, a outra cai pela metade, uma vai para o triplo, a outra vai para a terça parte, então a gente tem aí uma relação inversa. Show de bola. E ontem o Osmar falou sobre constante de proporcionalidade, né? A gente continua hoje. Hoje nós vamos continuar, Legal. Tá? O que é a constante de proporcionalidade? É essa ideia que você tem aí, que segue, né, sempre a mesma variação. Então, por isso a proporcionalidade, ela tem essa ideia de equilíbrio, de igualdade, manter um padrão, servir sempre a mesma coisa. Show. Tá? Eu tô guardando aí uma coisinha aí da geometria, eu não sei se eu vou dar spoiler aí, né, pessoal? Mas na geometria a gente tem uma constante aí de proporcionalidade que é muito bacana. Eu vou deixar pra última aula, porque de repente aparece, eu não quero dar spoiler da... Então, combinado. Mas isso acontece, então, como a matemática se relaciona assim com o universo, com o ambiente, a gente enxerga alguns padrões, tanto numéricos quanto também nas figuras, nas formas, né? Então, o Tony tá falando disso, né? Às vezes a gente tem alguns desses padrões em coisas que acontecem ao mesmo tempo para todo mundo. Sim, exatamente. Isso aí. Então vamos lá. Olha aqui na nossa telinha, tem uma definição algébrica para vocês aí, ó. A nossa habilidade é a da série de vocês, é a 12 e a 13. Habilidade 08, 12, 08, 13. É sobre estudar o relacionamento aí entre duas grandezas, como elas se comportam e usando estratégias diferentes, tá certo? Perfeito. São conhecimentos muito intuitivos, a gente faz muito no dia a dia. Tá bom? Sim. Então tá assim, ó, vamos ler a definição que o Osmar deixou para vocês, ó, tá assim. A constante de proporcionalidade, a ideia de constante é uma coisa que não muda, tá sempre igual, tá? A constante de proporcionalidade é um conceito matemático que permite verificar se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sim. E aí tem um truque, tá, Tony, pra gente saber, ó. Pra saber se as duas grandezas, ele tá chamando duas grandezas de x e y. Pode ser qualquer duas coisas que você associe um número, tá? Qualquer coisa que você mediu, que você contou, que você calculou, tá? Então, quaisquer dois números, duas grandezas, elas serão diretamente proporcionais se dividirmos os seus valores correspondentes, ó. Quando a gente dividir os valores correspondentes, vamos encontrar sempre um valor constante. É isso aí. E é o que o Lucas Barreto da Silva tá falando aqui. Ele mandou aqui uma explicação bem grandona, né, a respeito dessa proporcionalidade. Eu não vou ler porque a professora Vivi tá explicando aqui, mas tá perfeitinho aí. Muito obrigado pela colaboração. O Lucas, ele tá sempre antenado. Sempre, ele ama tá matemática. ligadão, né? Obrigada, Lucas. Então é assim, ó, vou dar um exemplo aqui com números, tá? Eu vou supor aqui, ó, duas grandezas.
correspondentes a 3 e 5. Então, a gente faz a razão entre elas. Show. Lembrando que proporção é quando você iguala duas razões. Sim. Tá bom? Então, eu vou supor aqui uma outra opção, aqui essas duas grandezas sofreram uma variação. Show. Da seguinte forma, o 3 virou um 6 e o 5 virou um 10. Legal. Tá Muito bom. Então, eu tinha alguma coisa que era 3, né? Em outro momento, ela virou 6. Sim. E aí, eu tenho uma outra grandeza que era 5, em outro momento, virou 10. Show. Eu quero saber se essas grandezas sofreram variações direta ou inversa. Show. Então, o professor disse que quando você dividir, ó, der um valor constante, então a gente fala que é uma variação direta. Show. Tá bom? Então, eu vou dividir, ó. 3 dividido por 5, na ordem que aparece aí a razão. Bom, o 3 não cabe no 5, então nenhuma vez. Legal. Quer dizer, é isso mesmo. E aí eu vou pedir licença para falar, ó, se você quiser colocar o 5 aqui no 3, você tem que quebrar o 5 em partes. Sim. De 10 em 10, depois de 10 em 10 de novo. Sim. Então eu vou quebrar, coloco um zerinho aqui para você começar a quebrar, quer dizer, fracionar. Por isso os números decimais são chamados de frações. E aí eu percebo que o 5 cabe 6 vezes aqui no 30. Legal. Tá bom? Então, quando eu dividi o 3 por 5, eu tive lá 6 décimos. Show. E aqui, ó, olha essa fração. Como que a gente lê isso aqui, Tony? 6 décimos. 6 décimos é a mesma coisa, né? É uma casa decimal. O décimo é a primeira casinha decimal. Legal. Nenhum inteiro, né? E 6 décimos. Mas na dúvida você divide lá, ó. 6 dividido por 10. O 10 não cabe no 6, pede licença, põe uma vírgula. Show. Começa a quebrar o 10 e aí você põe um zerinho aqui. Vai dar 6 partes. 6 vezes 10, 60 e não sobra nada. É isso então, aí. veja, as duas razões aí que apareceram foram constantes à divisão. Então, quando a razão, né, a divisão, né, for igual, então a gente tem uma grandeza, uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Certo, Tony? Show de bola. Gostei. Uma outra maneira de você observar é que essa aqui a gente já sabe, é intuitivo, né? 3 quintos, 6 décimos, você vê. O 3 foi para 6, aumentou, o 5 para 10 aumentou. Sim. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Você multiplicou o 3 por 2 e você multiplicou o 5 por 2. Então, veja, tá tendo uma variação igualmente aí. Beleza? Show de bola. Quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, a ideia de inversa é que a gente está associando à operação. Legal. Então, quando você faz a divisão da constante, quando eu vou fazer a inversa, o que eu tenho que fazer? Que conta que é a inversa da divisão? Multiplicação. Multiplicação. Então, veja, ó, quando essas duas grandezas, o relacionamento dela, você multiplicar uma pela outra, for sempre constante, então elas serão inversamente proporcionais. Legal. E a multiplicação vai ficar constante, né? Exatamente. E a gente pode tomar como exemplo, se me permite, desculpa Fique te à atrapalhar, vontade. né? A gente pode falar, por exemplo, de velocidade e tempo, né, Vivi? A gente tem aqui um exemplo de tempo e distância, mas a velocidade e tempo também é. É inversamente proporcional. Então, se eu dobro a velocidade, o tempo para chegar no mesmo lugar vai ser reduzido à metade, né? Então, se a gente multiplica esses valores, a gente vai perceber... Vamos fazer com o número, Tony? Vamos fazer? Vamos. Ó, vamos pensar assim, ó, que um carro está andando 80 km por hora. Números fáceis, Tony. Ele está andando 80 km por hora, ele chega no local em 4 horas. Em 4 horas. Então, Legal. aqui, ó, relação de velocidade e tempo, tá bom? Muito bem. E aí, eu vou aumentar essa velocidade aí. Tá bom. bom. Vou aumentar essa velocidade. Bem absurdo, tá? 160 km por hora. 160 km por hora. Tem gente que anda com isso, hein, Tony? Vou pôr aqui pra ele não vai subir na chegar Livres. ele vai chegar em 2 horas, né? Então, eu quero saber em que horas. Vai ter que ser metade, né? Isso, vai chegar em 2 horas. E aí a gente tem essa ideia da constante, né, Vivi? Porque o que acontece? O 80 vezes 4 dá 320. E o 160 vezes 2 também dá o 320, que é a nossa constante. Isso. Então, olha aqui, E ó. essa constância aí, essa constante significa a distância percorrida. Olha que legal. E sai direto aqui da... Mas eu não vou fazer isso não, mas a gente faz uma continha, né? Sai direto aqui na unidade, né? Quando você Sim. corta hora por hora, sobra o quilômetro. Exatamente. Mas ó, o que o Tony está dizendo? Ó, se aqui na primeira você faz uma dividido pela outra, aqui a gente faz ó, uma vezes a outra. Exatamente. Ó. Se você fizer 80, que é uma grandeza, vezes 4,
tem que ser igual a 120 vezes 2. E de fato é, né? Sim. Porque 80 vezes 4 a gente tem 320 e 160 vezes 2 também 320. Que é a nossa constante, Que né? é a nossa constante. Show de Então, bola. em resumo, ó, para você descobrir se a variação entre duas grandezas é diretamente proporcional, você divide as grandezas. Legal. Se elas forem sempre a mesma coisa, né, sempre Legal. o mesmo resultado, se for constante, então você tem aí variação direta. Show. Agora, quando você multiplica as duas grandezas e elas forem iguais, então a variação é inversa. Legal. O professor Luiz Fernando tá brincando aqui que vai ter multa, né? Ainda bem que eu avisei que era um negócio absurdo, né? Era de propósito mesmo, mas era só pra gente exemplificar, viu, Luiz Fernando? Mas é mesmo, ó, um avião, imagina a velocidade, né? Um avião chega a mais ou menos 1.000 km por hora, por aí, 900 km por hora. Vamos ver, então, mais uns exercícios aqui? Bora, vamos ver. lá. Então, olho aí na telinha, nós temos a atividade 1, tá lá na página 64, 65 do Aprender de Vocês, volume 4. Tá assim, ó. O Osmar colocou aqui uma figura de um nadador, né? Bonito aí, né? O cara Legal, tá né? treinando. Tá assim, um nadador monitorou o seu desempenho analisando a relação entre a distância nadada em metros e o tempo gasto em segundos. Ó, nós temos aí duas grandezas já. A distância em metros, né? E o tempo em segundos. Então, nadando aí metros por segundo. Ele registrou as informações obtidas neste quadro aí. Show. Então, veja, ele colocou que chamou de trecho a distância, né? E o tempo aqui embaixo. Então, ele está colocando todas as distâncias e o tempo que o carinha gasta para andar cada trecho aí, cada distância. Legal. Eu quero saber aí, ele pergunta, ó, se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversas ou se não tem proporção nenhuma. Legal. Tá? Show. E aí também quer que você justifique. Aí no nosso chat você pode só dizer se é direta ou inversa, né? Faz uma continha aí pra ver e aí manda pra gente. Aí no seu caderninho você escreve direitinho aí o máximo de informações possível. Legal. Show de bola. 2 minutos, 2 Tony? minutinhos, perfeito. 2 minutos é muito bom. Já voltamos. Voltamos aí, olha só, já mandando um bom dia para os alunos do 8º A da Escola Estadual Parque das Nações. Também aqui mandando um bom dia para Laís, né? A Laís falou assim, eu sempre assisto a aula, né? Ela é a Laís Aparecida Almeida Ramos, ela é da Escola Maria Isabel Fontoura.
Editora, né? Só faltou aqui a cidade, a Cachoeira Paulista. Olha aí, que legal, né? Muito bom. O Lucas Barreto disse que é diretamente proporcional, apesar de não apresentar a constante de proporcionalidade, tenho certeza que ele calculou muito bem aí. O Miguel Santos, né, ele indicou pra gente que são sim proporcionais, né? Ele fala assim que a metragem e o tempo a seguir vale o dobro. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas são proporcionais, ele disse aí, tá certo? E é isso. Diretamente proporcional, o professor Gerval Gomes também indicando pra gente diretamente proporcional. Vamos ver então, Tony? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu faço é olhar aqui se todo mundo está aumentando, se tem alguém aumentando e alguém diminuindo, porque eu já tenho mais dica e depois eu procuro a constante para provar se é direto ou se é inversa. Show. Então, olhando aqui para a nossa tabelinha, a gente observa que os valores eles estão aumentando nos dois casos, né, Tony? Sim. Então, 25, 50, 75, 100, tá todo mundo aumentando na distância. O mesmo acontece com o tempo. Então, se for proporcional, tem que ser direta. Sim. Tá? Aumentou, é direta. Se fosse redução também era direta. Sim. Então, já que elas podem ser diretas, eu vou dividir uma pela outra. Se der sempre igual, então a gente pode provar aí que é diretamente proporcional e tem uma constante. Então, vamos observar aqui, ó, olha o exercício. Se você fizer 25 dividido por 16 ou 16 dividido por 25, você vai ter que achar um valor aí constante para todos, né? O professor Osmar colocou aqui as divisões, ó. E aí tem uma variação aí que não é, ó, dá uma observada, Tony. Chega um momento que o nadador, ele não consegue nadar proporcionalmente, que é esse momento aqui, ó. E aí lá no final ele já tá um pouco cansado, ó, ele vai fazendo essas proporções diferenciadas. Ah, então não é, né? Não é Ele só é proporcional até a terceira lacuna, depois não, né? Então temos que tomar cuidado. Sim. Só serve quando todas as variações são constantes, tá certo? Se você dividir 25 por 16 ou 16 por 25, mantendo sempre a ordem. Se aqui no caso o professor Osmar fez sempre o de baixo pelo de cima, dividindo assim, tá? Sim. Tem que sempre manter esse padrãozinho. Lembrando que proporcionalidades tem a ver com padrão, com equilíbrio, seguir a mesma ideia, tá bom? Então, fazendo sempre essas mesmas divisões, você teria que achar a mesma constante. Neste caso aqui, a gente observa que temos aí variações diferenciadas. Sim, então não é proporcional. Não é nem inversa, nem direta. Legal, Muito só bem. no comecinho ali que parece que deu direta, né? Deu Até a direta, terceira. né? Mas aqui, ó, vamos apontar aqui. Não são proporcionais. Essa foi legal, Foi né, Lili? muito Gostei boa, né? dessa, viu? Pegou Muito a gente bom. no pulo. Muito bem, vamos mais uma então, Tony? Bora. Fazendo um outro exercício aí, ó. A atividade 2. Peguei uma calculadora, tá, gente? Pra gente fazer esses cálculos aqui, que eles são um pouquinho mais enjoadinhos, chatinhos de fazer. Vamos lá. Mas eu gosto de fazer números decimais. Eu amo fazer divisões com decimais. Então tá lá na página 65 de vocês, a atividade 2. O Solid State Drives, SSD, em tradução direta, unidades de estado sólido, são dispositivos de armazenamento para computadores com velocidade de processamento muito superior às unidades do disco rígido, HD. Um dos empecilhos para sua popularização no Brasil até o momento é a relação entre a capacidade de armazenamento e o seu custo. É muito caro ter um negócio desse, tá certo? Então, observe os preços aí na tabela. Então, o Osmar colocou aí um desenho, uma figura aí, né, que representa esse armazenador, vai aí nos computadores, e também alguma relação entre a capacidade e o preço. Tá assim, ó, 120 gigabytes custa R$ 122,75. 240 gigabytes, R$ 245,50. 480 giga, R$ 491. 960 giga, R$ 982. Ele quer saber o seguinte: tem relação aí de proporcionalidade? Qual é a relação, se é inversa ou se é direta? E se tiver, qual é a constante? Legal. Muito bem, né? Bacana. Ó, a gente já sabe que tem que tomar cuidado, que pode acontecer umas testar coisinhas tudo. diferentonas aí, né? Bacana, legal. Então eu vou dar 3 minutos, porque se 3 tem alguns minutos. cálculos, coloquem aí nas suas calculadoras. Pode usar aí. calculadora? Pode, é bom demais, Legal, melhor. né? Porque tem uns númerozinhos quebrados, né? Acho que é bacana. E para você testar todos antes que a aula acabe. Tá Legal, bom? muito bom. A gente já volta.
Voltamos aí com a participação. O professor Gerval falou que a capacidade dobrou e o preço dobrou também, né? Em todas as situações. Então, ele percebeu aí que dava diretamente proporcional. Também a PEI, Escola Estadual Dr. Domingos de Magalhães, Jaú, participando da aula. O Lucas Barreto disse o seguinte, que são diretamente proporcionais, dobra uma grandeza, a outra também dobra, né? O Miguel Santos diz que são proporcionais, os gigabytes e o valor vai dobrando, né? Os dois. E vamos lá, quem mais está aqui? E só, por enquanto, né? Vamos ver? Vamos ver. Essa daqui realmente está mais fácil você analisar em vez de calcular constante, mas para você calcular, né? Seria fácil usando a calculadora. Então, olha aqui na nossa telinha, tá aí, eu subi a resposta para vocês. De fato, quando você aumenta a capacidade 2 vezes, o preço aumenta 2 vezes. Sim. Né? Você pode olhar direto aqui na tabela, né? Que 240 é o dobro de 120 e 480 é o dobro de 240, né? E assim vai. Então, o mesmo acontece com os preços. Não vou calcular, mas é isso mesmo. Bem que visual, vocês inclusive, falaram. né? É visual. E se fosse para vocês calcularem aí uma constante, você tem que considerar aí a ordem que você vai fazer, tá bom? Então, aqui tem uma proposta de uma ordem, mas vocês poderiam ter feito o contrário, tá? Sim. Então, dividindo aqui, ó, a gente colocando o preço, né? Esse aqui vai ser os reais, né? Com a velocidade, com os gigabytes. Fazendo esta divisão, a gente pode encontrar essa constante aqui, 1,02. Mas se você fez o contrário, você provavelmente deve ter achado aí mais ou menos 0,98, que é o complementar disso aqui. Sim, tá bom? É verdade. Fazendo a divisão aqui, ó, o contrário, né? Fazendo o inverso, 120 dividido, por exemplo, por R$ 122,75, você vai achar esse valor, conforme alguns aluninhos escreveram aí. Exatamente. Tá? Então, ó, se você fez capacidade por preço, você achou 0,98. Se você fez preço por capacidade, que nem o Prosmar, você deve ter encontrado esta constante. O importante é manter mesmo sentido sempre, né? Manter sempre o mesmo sentido para todas as relações aí. Legal. E se fosse para você escrever uma expressão algébrica, se você falar que o X é a capacidade e o preço é o Y, fazendo a divisão X por Y, você teria que ter achado 0,98. Se você fez Y por X, você tem, então, 1,02. Certo, Tony? Muito bom, gostei pra caramba. Muito bem. Bom, tem mais um exercício que eu vou fazer com vocês, porque não vai mais dar tempo da interação no chat, tá certo? Sim. É a atividade 3, que tá lá na página 66. Tá assim, ó. O quadro a seguir contém a variação de uma grandeza X em função de outra grandeza Y. Verifique de acordo com os valores dados se as duas grandezas são diretamente, inversamente ou se não tem proporcionalidade. Show. E escreva aí a expressão que representa. Tá Legal. certo? Então, olhando para a nossa tabelinha, você pode perceber, ó, que o X está aumentando, viu? Ó, o professor Osmar colocou uns números grandes aí de aumento. Enquanto que o Y está reduzindo. Sim. Significa que se houvesse proporcionalidade, teria que ser que tipo? Inversa. Inversa. Então, se é inversa, a gente faz o quê? Uma vez a outra, tem que dar Legal. constante. Então, multiplicando 3 vezes 27 é igual a 16,2 vezes 5, 13,5 vezes 6, 9 vezes 9, 12 vezes 6,75. Qualquer multiplicação aí que você fez, você tem que achar 81. Que é a constante. Que é a constante. Que bacana. Então, a expressão algébrica ficaria assim, né? X vezes Y, né? Ou invertido, tanto faz, igual a 81. É isso aí. Esta é a relação. Muito bom, legal. Bom, eu gostei né? dessa aula. Foi bonito. Muito bacana. E aí, André, gostou também da aula? Espero que sim. Ele gostou também, tá? Muito bom. É brilhante. Merece estrelinha dourada. Eu quero agradecer. Na segunda-feira a gente volta, tá certo? É isso Obrigada, aí. pessoal. Obrigada, Tony. Obrigado, Vivi. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.